Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edson Soares e estamos de volta com a aula de exercícios de fixação de matemática básica. Hoje nós vamos ver os exercícios referentes à equação do segundo grau. Vamos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos começar com o seguinte exercício: resolva as equações do segundo grau, sendo o conjunto universo U igual ao conjunto dos números reais, por fatoração. Então, a gente vai resolver essas equações pelo método da fatoração. É muito importante que você reveja o conteúdo fatoração que foi ministrado nas aulas anteriores. Vamos à primeira equação. 7x ao quadrado menos 3x igual a zero. Observe que essa equação ela é uma equação incompleta, né? Porque o A é 7, o B é menos 3 e o C é zero, né? Então, ela é incompleta. Então, vamos fazer por fatoração. Então, observando 7x ao quadrado menos 3x, é fácil perceber que x é o fator comum. Colocando o x em evidência, fica x que multiplica 7x menos 3 igual a zero. Para que esse produto seja igual a zero, é necessário e suficiente que x seja igual a zero ou 7x menos 3 seja igual a zero. Resolvendo a segunda equação do primeiro grau, nós obtemos x igual a zero ou x igual a 3 sétimos. Vamos para a segunda equação. T ao quadrado menos 6t igual a zero. É muito importante vocês observarem que as equações elas nem sempre vêm na incógnita x, elas podem vir em outras letras. Mesmo porque esse conteúdo é visto muito em física, né? E lá em física a gente usa outras variáveis. Então vamos fazer aqui, novamente, uma equação incompleta. Quem é o fator comum aqui? É o t. Então, colocando o t em evidência, vai ficar t que multiplica t menos 6 igual a zero. Para que esse produto seja igual a zero, é necessário e suficiente que t seja igual a zero ou t menos 6 seja igual a zero. Resolvendo a segunda equação, nós encontramos t igual a zero ou t igual a 6. Essas são as duas soluções da equação. Vamos para o segundo exercício. Resolva as equações do segundo grau, sendo U igual a R por fatoração. Vamos continuar utilizando o método da fatoração. Equação incompleta. 7x ao quadrado menos 21 igual a zero. Quem é o fator comum aqui? O fator comum é o 7. Então, colocando o 7 em evidência, vai ficar 7 vezes x ao quadrado menos 3 igual a zero. Observe que x ao quadrado menos 3 é uma diferença de dois quadrados. Então, escrevendo na forma de produto da soma pela diferença, vai ficar x mais raiz quadrada de 3 multiplicado por x menos raiz quadrada de 3. Para que esse produto aqui com três fatores seja igual a zero, é necessário e suficiente que 7, a gente sabe que é diferente de zero. Então, x mais raiz quadrada de 3 tem que ser igual a zero, ou x menos raiz quadrada de 3 seja igual a zero. Resolvendo cada uma das equações separadamente, nós encontramos x igual a menos raiz quadrada de 3 ou x igual a raiz quadrada de 3. Essas são as duas soluções. Vamos para o exercício B. 3t ao quadrado menos 12 igual a zero. Quem é o fator comum aqui? O fator comum é igual a 3, colocando 3 em evidência, vai ficar t ao quadrado, t que multiplica t ao quadrado menos 4. Note que t ao quadrado menos 4 é uma diferença de dois quadrados, então dá para fatorar. Vai ficar t mais 2 que multiplica t menos 2. Para que esse produto se anule, é necessário e suficiente que t mais 2 seja igual a zero ou t menos 2 seja igual a zero. Resolvendo as duas equações separadamente, t igual a menos 2 ou t igual a 2.
Vamos para o terceiro exercício. No terceiro exercício, nós vamos continuar resolvendo as equações, só que agora elas aparecem de forma completa. X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. Observe que esse menos 7x ele pode ser, né, decomposto numa soma de quem? De menos 3x e menos 4x. Feito isso, observe que dá para fatorar por agrupamento. O primeiro termo, x ao quadrado, com o segundo, menos 3x, tem um fator comum, x. Então, colocando x em evidência, vai ficar x menos 3. No menos 4x mais 12, o menos 4 é um fator comum. Então, fica menos 4, que multiplica x menos 3. Observando novamente o primeiro membro, a gente percebe que x menos 3 é fator comum. Então, colocando ele em evidência, vai ficar x menos 3, que multiplica x menos 4, igual a zero. Para que esse produto se anule, é necessário o suficiente que x menos 3 seja igual a zero ou x menos 4 igual a zero. Resolvendo as duas equações separadamente, x é igual a 3 ou x é igual a 4. Letra B. X ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Novamente, uma equação do segundo grau completa. Vamos fazer por fatoração. Observe que o termo x ele pode ser separado em menos x mais 2x. Vamos fatorar por agrupamento. O primeiro e o segundo termo, x ao quadrado menos x, quem é o fator comum? É x. Colocando x em evidência, fica x que multiplica x menos 1. Já o terceiro e quarto termos, que é 2x menos 2, quem é o fator comum? 2. Colocando 2 em evidência, 2 que multiplica x menos 1. Observando novamente o primeiro membro, percebe-se facilmente que o fator comum é x menos 1. Colocando x menos 1 em evidência, fica x menos 1 que multiplica x mais 2, igual a zero. Esse produto só se anula se somente se x menos 1 for igual a zero ou x mais 2 for igual a zero. Resolvendo as duas equações separadamente, nós encontramos x é igual a 1 ou x é igual a menos 2. Quarto exercício. Resolva as equações do segundo grau, sendo u igual a r. Agora, a gente vai usar o método do completamento de quadrado. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vou passar o 6 para o segundo membro, menos 6. E agora eu vou completar o quadrado do primeiro membro. Notem que nós temos x ao quadrado menos 5x. Nós vamos somar 25 quartos no primeiro membro e no segundo membro ao mesmo tempo para não alterar a equação. Feito isso, observe que o primeiro membro é o quê? É um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, isso aí se transforma em um quadrado de x menos 5 meios. E o segundo membro, 25 quartos menos 6, dá 1 quarto. O quadrado de x menos 5 meios é igual a 1 quarto se somente se x menos 5 meios for igual a menos meio ou x menos 5 meios for igual a meio. Isolando x e resolvendo as duas equações separadamente, nós vamos encontrar x igual a 2 ou x igual a 3. Estas são as soluções. Vamos agora para a letra B. X ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. Vamos fazer a transposição do menos 1 para o segundo membro. E agora vamos completar o quadrado do primeiro membro. X ao quadrado mais x, eu vou somar ambos os membros por 1 quarto. Então, vai ficar x ao quadrado mais x mais 1 quarto igual a 1 quarto mais 1. O primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito, que dá o quadrado de x mais meio. O segundo membro é 1 quarto mais 1, que é igual a 5 quartos. O quadrado de x mais meio igual a 5 quartos, se somente se x mais meio for igual a menos raiz quadrada de 5 sobre 2, ou x mais meio igual a raiz quadrada de 5 sobre 2. Resolvendo as duas equações separadamente, nós encontramos x é igual a menos 1 menos raiz de 5 sobre 2, ou
x é igual a menos 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Essas são as duas soluções. Não se assuste, tá? É porque esses números eles são números irracionais, mas continuam sendo reais. E agora chegou o exercício 5. Resolva as equações do segundo grau, sendo U igual a R, pela fórmula resolutiva. Então, agora a gente vai usar a fórmula resolutiva. Primeira equação, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. E aqui nós temos a fórmula resolutiva. Para resolver pela fórmula resolutiva, o que nós precisamos? Identificar os coeficientes A, B e C. O A é 1, o B é menos 6 e o C é 5. Substituindo na fórmula resolutiva o B por menos 6, o A por 1 e o C por 5, nós vamos agora desenvolver todas essas contas. Observe que o numerador vai dar mais 6, mais ou menos, raiz quadrada de 36 menos 20 sobre 2. 36 menos 20 é igual a 16, então vai ficar 6 mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2. Raiz quadrada de 16 é igual a 4, então x é igual a 6 mais ou menos 4 sobre 2. Não esqueça que quando chega aqui, a gente tem que separar as duas soluções. A primeira, que vai ser a soma, 6 mais 4 sobre 2, que é igual a 5. E a segunda, que é 6 menos 4 sobre 2, que é igual a 1. Portanto, x é igual a 5 ou x é igual a 1. Essas são as duas soluções. E agora, a letra B. Menos x ao quadrado mais 3x mais 1 igual a 0. Vejamos. Quem é o A? Menos 1. B, 3. E o C é igual a 1. Substituindo B por 3, A por menos 1 e C por 1, na fórmula resolutiva, nós obtemos menos mais 3, mais ou menos raiz quadrada do quadrado de mais 3 menos 4 vezes menos 1 vezes 1 sobre 2 vezes menos 1. Fazendo as contas, nós temos menos 3, mais ou menos 9 mais 4, que é igual a 13, sobre menos 2. Menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 13 sobre menos 2. E aqui nós já podemos separar as duas soluções. A primeira vai ficar menos 3 mais raiz quadrada de 13 sobre menos 2. E a segunda, menos 3 menos raiz de 13 sobre menos 2. Se nós simplificarmos por menos 1, vai ficar x igual a 3 menos raiz quadrada de 13 sobre 2, ou x igual a 3 mais raiz quadrada de 13 sobre 2. Então, essas são as duas soluções da equação. E por hoje é só. Até a próxima aula. E não esqueça de acessar diariamente o canal E² Plus, o seu canal para aprender matemática. Eu sou o professor Edson Soares e até a nossa próxima aula. Tchau!